Terceira parte. Agradeço muito aos que têm paciência e eu estou procurando dar um dinamismo maior a esses vídeos, não é? De maneira curta para que as pessoas tenham facilidade para carregá-los também, não é? Então, prosseguindo, quais são os valores que a sociedade vai precisar inculcar, vai precisar entranhar e desenvolver a partir desse fenômeno mundial impactante, não é, complicado e que está afetando todos os degraus da sociedade, que é o coronavírus. Pensando, não é? As nossas relações não serão mais como eram antes. Isso não é uma previsão pessimista. Isso é uma questão de que vai demorar muito, muito até que as pessoas possam ter absoluta certeza de que estão em locais em que não haverá contaminação, em que as pessoas poderão se abraçar, em que as pessoas poderão ter, digamos assim, uma volta à normalidade de período pré-Covid-19. Porém, no fundo, essa questão de voltar ao que era antes não será mais como era antes, porque a sociedade até então já terá se transformado. E essa perspectiva espírita, ela é basicamente curiosa, fundamentalmente curiosa, porque essa transformação, ela atinge todos os degraus da sociedade. Atinge as questões políticas, econômicas, sociais, sociológicas, não é? Interdisciplinares, não é? Sobretudo individuais e coletivas também. Ou seja, é a pessoa consigo mesmo, é o redesenho, é a reconstrução de um novo modelo de sociedade. Mas isso não é uma previsão apocalíptica, isso não é uma coisa de ficção científica. Isso é uma realidade, não é? Mesmo que nós tenhamos daqui a algum tempo a certeza de que não conviveremos mais, não é, com a possibilidade de contaminação, porque a Organização Mundial de Saúde, a essas alturas, terá determinado que o vírus foi erradicado, vamos supor, nessa previsão, mesmo assim, a sociedade terá sofrido uma transformação extremamente radical e forte em relação aos seus pressupostos básicos de relações humanas, não é? E isso aí vem diretamente ao tema deste vídeo número 3, que são os princípios morais que, a partir de uma ótica da doutrina espírita, embora eu não a represente, mas eu falo fundamentado nas minhas pesquisas, não é? Esses princípios morais, eles se baseiam fundamentalmente na união social, na união pessoal, na valorização das relações humanas, e eu estou falando num período posterior, não é, a esse surto e a esse pico, né, do coronavírus. Esses valores eles irão se desenvolver e a sociedade nunca mais voltará a ser como era antes, não é? Valores morais positivos serão desenvolvidos, porque as pessoas perceberão muito claramente a fragilidade da própria vida. Nós estamos aqui conversando, pessoas estão morrendo pelo coronavírus conforme eu estou conversando agora. E nós não sabemos quem será. Muitas pessoas de todas as camadas e todas as classes sociais e etnias e países e etc. No momento em que eu falo, 187 países já têm registros de coronavírus. Então, nós não sabemos a proporção disso, mas podemos perceber que os aspectos positivos da reconstrução humana e social, eles deverão obrigatoriamente vir. Uma união, uma percepção da fragilidade dos laços, não é? Laços muitas vezes fúteis que aconteciam antes e que serão cada vez mais valorizados. Porque, vejam, nós não sabemos quem poderá ser atingido e nós não sabemos o que vai acontecer. E essa incerteza, ela de certa maneira tende a fortalecer determinados laços. Ela tende a valorizar, não é, a essência das relações humanas. Isso estou falando em médio e longo prazo. Porque no momento em que uma catástrofe de proporções mundiais abala a sociedade, mobiliza a sociedade, nós precisamos entender que algum resultado deve vir disso. Certamente mortes acontecerão e nós lamentamos profundamente, mas os princípios que a doutrina espírita nos traz de caridade, de amor ao próximo, não é? De união
de fraternidade, eles devem se intensificar e as relações humanas serão transformadas. Eu falo isso com base não no achismo ou apenas numa impressão pessoal minha, empírica, ou sob qualquer perspectiva filosófica, mas eu falo isso observando as questões conforme elas estão. As sociedades estão se obrigando, não é, a uma união, a uma cooperação, porque já não há mais classes, já não há mais etnias, já não há nada que possa separar, porque as pessoas acabam contaminando-se e essas questões acabam se transformando em problemas de proporções muito grandes. Então, o que vai acontecer é que a sociedade vai se transformar. Ela jamais voltará a ser o que era antes. E o que podemos nós refletir nesse momento a esse respeito? Eu falo na quarta parte sobre isso.